É isso, galerinha. Vamos lá. Falando um pouquinho aí sobre o zagueiro ex-Cotia, que declarou recentemente aí para os seus colegas de São Paulo ainda, o desejo de retornar e sonha em jogar ainda no São Paulo, tá? Eu falo do Luizão. Quem se lembra aí do zagueiro Luizão, que jogou aí na época do... Jogou um pouquinho com o Ceni, depois com o Crespo, também teve algumas oportunidades, e achou por bem aí não renovar o seu contrato com o São Paulo, e saiu aí praticamente de graça lá para o West Ham da Inglaterra. Porém, chegou lá no clube do West Ham e não teve muita oportunidade não. Nem jogou no time profissional, já foi direto para o sub-23 do time inglês e não teve nenhuma chance no time profissional. É isso que eu falo, galera. Tem muitos jovens aí de Cotia que eles acabam passando aí a carroça na frente do cavalo, né? Eles não têm a paciência de aguardar a sua oportunidade aqui no clube brasileiro, no seu clube de formação, e já vão direto para a Europa. Assim, são raras exceções que dão certo para jogadores dessa forma, né? Que saem muito cedo e conseguem realmente trilhar ali um caminho de sucesso no futebol europeu. É muito raro aí acontecer isso, né? E o problema é que quando eles batem lá e não tem aí oportunidades para jogar, para desenvolver futebol, eles querem voltar para o futebol brasileiro ganhando o mesmo salário talvez que eles ganham lá na Europa, né? E não dá para fazer isso, não tem condições. E o zagueiro Luizão aí falou com alguns amigos dele ainda que joga no São Paulo, dessa vontade de retornar e vestir a camisa do São Paulo, né? A própria matéria fala o seguinte aqui, ó, que há 2 anos o jogador não renovou seu contrato com a equipe paulista e saiu livre para jogar no futebol inglês, frequentando por diversas oportunidades apenas o sub-23 do West Ham, foi aquilo que eu falei para vocês. Ele chegou a ser cogitado como um jogador emprestado para outras equipes do futebol inglês, mas as negociações não evoluíram. Para 2025, o estágio do jogador, o staff do jogador entende que a volta para o futebol brasileiro poderia ser um passo importante, né? O São Paulo ainda não teve nenhum movimento nesse sentido de contratar um zagueiro, até porque eu acho que essa parte do campo ali, a zaga, a gente está muito bem servido, com bons zagueiros, né? Sabino, Juan, Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Ainda tem os meninos da base, né? Matheus Belém, Igão, e a gente está muito bem servido aí nessa função de zagueiro. E no futebol brasileiro aí surgiu alguns times interessados no Luizão, tá? Grêmio, Internacional e Bahia já fizeram uma consulta aí por esse jogador. Porém, ele confidenciou aí para os amigos que gostaria de retornar ao tricolor, galera. E aí, o que você acha aí desses jogadores que vão para a Europa muito cedo, não renovam seu contrato e acabam aí se arrependendo? Inclusive, aí algumas semanas atrás eu falei sobre o Marquinhos, atacante, que jogou ali com o Crespo, com o Ceni também, que estava no Fluminense, também fez a mesma coisa, confidenciou para os amigos que quer voltar ao São Paulo. O que você acha aí desses jovens que fazem, né, esse tipo de movimento? Vai para a Europa, não renova o contrato aqui, e depois não consegue lá ter sequência e querem voltar, né? Muito difícil de entender. E falando aí sobre a renovação do Henrique e do Carmo, né? A joia aí, tava difícil essa renovação de sair, o empresário dele lá, o Wagner Ribeiro, tava meio que colocando aí algumas condições, meio que colocando alguns problemas, né, para não renovar com o São Paulo. Um dos problemas é a não utilização dos jovens da base no elenco profissional. O treinador aí, o técnico Zubeldia, realmente não vem utilizando muito a garotada, e isso é um grande problema aí para a garotada que vem se destacando ali no sub-20, vem se destacando na categoria de base, né? Então, se eles veem que não tem oportunidade, eles vão querer sair, né? E os empresários estão aí fazendo de tudo para tirar a molecada. Porém, com o Henrique do Carmo, o São Paulo conseguiu uma renovação de contrato aí até o final de 2028. Jogador de 18 anos, então ele vai ficar o contrato dele até 31 de dezembro de 28. O jogador, ele declarou o seguinte, ó, sobre a renovação. Primeiramente, agradeço a Deus e ao São Paulo por confiar e acreditar no meu trabalho. É uma honra, é um privilégio poder vestir essa camisa. Estou muito feliz e motivado para 2025. O jogador chegou ao São Paulo aos 7 anos, vindo lá do Joinville, né? Ele nascido em Joinville, e chegou ao tricolor aí com 7 anos e hoje com 18 faz aí a sua renovação de contrato para tentar aí jogar no time profissional. Porém, tem algumas ressalvas aí nessa renovação, tá? O São Paulo recebeu agora, nessas últimas semanas, uma proposta do Shakhtar para levar o jogador Henrique do Carmo. A proposta girava em torno de 7 milhões de euros, né, que dá 44 milhões de reais. A diretoria acha que é um valor muito baixo para o jogador. Porém, essa renovação aí, como eu disse, que o Wagner Ribeiro, que é o empresário do jogador, colocou uma condição, que ia renovar, porém, tinha que liberar o garoto aí por empréstimo. E o time que surgiu aí para ele ser emprestado é o PSV da Holanda, né? Por 6 meses o empréstimo.
o PSV vai pagar 1 milhão de euros, que dá em torno de 6 milhões de reais, porém tem uma cláusula de compra aí do jogador, após esse período de 6 meses. Se o PSV quiser comprar o jogador, a cláusula é de 7 milhões de reais. Então é o mesmo valor que o Shakhtar Donetsk mandou a proposta para o São Paulo. A única diferença é que o São Paulo vai ganhar 1 milhão de euros a mais aí pelo empréstimo. E também o São Paulo ainda vai ficar com 20% do garoto, tá? Então a proposta do PSV é empréstimo de 6 meses com direito de compra e com direito de compra do jogador com 70%. Então 20% fica para o São Paulo. O que eu não consigo entender, pessoal, é o seguinte: como que vários times da Europa vê valor aí nos jogadores da base do São Paulo e o nosso treinador, a nossa diretoria não enxerga aí esse mesmo valor que os times europeus enxergam nos jogadores da base do São Paulo, né? Eles poderiam muito bem estar ajudando o time nesse momento difícil de grana, né, do São Paulo, que não pode contratar. Poderiam muito bem estar jogando, desenvolvendo futebol, ganhando títulos. Porém, o São Paulo, não é nem o São Paulo, acho que é mais o Zubeldia mesmo, que tem um pouco aí de dificuldade em colocar os jovens para jogar, né? Deixa aqui seu comentário sobre esse assunto. Se você acha que a melhor forma do São Paulo resolver esse problema é, de fato, mandar embora o Zubeldia e contratar um treinador que vai utilizar a base, beleza? E a última informação aí sobre o Wendel, né? São Paulo e o Wendel chegam a um acordo e agora esperam apenas a confirmação do Porto, beleza? Então já é de algum tempo esse interesse do São Paulo no Wendel, a gente já vem falando sobre isso, mas agora aí, ó, há alguns dias se tem falado sobre o interesse do São Paulo na contratação do lateral esquerdo Wendel, que atualmente atua no Porto. A informação, inclusive, confirmada pelo diretor de futebol Carlos Belmonte, né? Então, apesar do otimismo e do estágio já avançado das conversas, vale ressaltar que, como diz o próprio André Hernan, ainda não há oficialmente nada assinado. Portanto, é importante o clube e os torcedores terem calma nesse momento e tomarem ações necessárias para que o acordo seja de fato firmado. Então, falta apenas agora o Porto liberar, né? Com certeza aí, como o jogador já está encerrando o ciclo lá, o contrato, pode até assinar um pré-contrato, mas o Porto quer liberar o jogador mediante uma quantia financeira aí que o São Paulo vai ter que negociar para ter o jogador agora em janeiro, né? Agora no início da pré-temporada, viajar para os Estados Unidos com o elenco, fazer toda a preparação. Como saiu a notícia que já está tudo certo São Paulo e Wendel, eu acho que é muito difícil o São Paulo perder esse jogador, tá? Vai depender agora apenas do Porto e dessa compensação financeira. Vamos ficar de olho nesse assunto e se tiver alguma novidade eu trago para vocês, certo, galera? É isso, gostaria de agradecer vocês aí por acompanharem o canal, os vídeos. Muito obrigado, e se gostou, se inscreva no canal e deixa seu like. Todos os dias, informações atualizadas do nosso tricolor, beleza? Um forte abraço e até mais!